E aí, pessoal, então dando continuidade, eu vou falar sobre o segurador de ordem zero, né? E da análise de desempenho aí desses controladores digitais, né? Da estabilidade, etc. Então, o segurador de ordem zero, o que, que ele vai fazer? Ele vai manter o sinal para transformar o sinal discreto em contínuo. Ele é como se ele fosse um buffer, né? Ele vai, imagina, você vai ter um sinal em que você sai do controlador ali, né, você tem tempos discretos, a gente tem pontos apenas, né, no tempo. E aí você precisa que esse sinal ele fique contínuo, né, para qualquer tempo ali, né, pensando no tempo real, né, vamos dizer assim, né, o tempo que a gente vai aplicar na planta. Então o que, que acontece, né? Por exemplo, se a gente tem esse processo aqui, né, então transformar do analógico, né, do contínuo para o discreto, o que, que acontece? A gente tem, né, esses valores em vermelho, que é a discretização, que é o que a gente falou já no vídeo passado. Mas se a gente pegar o vermelho e transformar para o contínuo, né, como que ele vai ser feito? Então, o que acontece? Ó, ele vai ver esse ponto aqui, né? E ele vai segurar ele até dar o período. A hora que dá o período, ele vai ver o outro ponto. E aí, ele vai mudar o valor e vai segurar esse valor até o próximo período. Então, por isso que é segurador, né? Ele segura o valor que ele teve a transformação. Então, veja que esse valor aqui, essa movimentação, essa dinâmica aqui, é praticamente, né, essa movimentação, só que bem discretizada, né? Assim, a gente tem como se fosse um travamento aqui dos valores que ele colocou, né? Mas a gente consegue ver essa onda, né? É, mas não tão de modo suave, né, como é no contínuo. Por isso que a gente tem um pequeno atraso que é colocado por esse segurador, né? Ele demora para fazer essa dinâmica. Essa demora ela pode ocasionar instabilidades aí para o nosso sistema. O testing ele é interessante por quê? Porque ele faz uma previsão, né? Como se você tiver, por exemplo, daqui para cá, né? Ele está fazendo uma previsão que isso aqui vai continuar subindo, tá? Então, por isso que o testing ele é o mais usado, ele é mais interessante. A hora que você vai fazer o controle e ele observa que está tendo essa movimentação, ele prevê, né, ele está prevendo que você tem uma continuidade aí do sinal, tá? Então, ele tenta contornar essas dinâmicas aqui, que é diferente dos outros métodos de discretização, tá? Então, veja que o segurador, né, ele faz é isso aqui que ele faz, né? Ele está segurando aqui o valor que foi amostrado, tá? Então, a hora que vem o sinal discreto aqui, ó, vou voltar aqui. A hora que vem esse sinal, olha, faça essa ação, ele não vai fazer a ação e parar, né? Não é um impulso assim, né? Ele vai fazer a ação e vai continuar fazendo essa ação até ele receber um outro valor. Então, faça o próximo, aí ele vai fazer o próximo, vai segurar. Faça a próxima ação, aí ele vai fazer o próximo, vai segurar. E assim por diante, ok? Então, imagina, né? Você tem uma dinâmica aqui, né, que está acontecendo, e você está fazendo uma ação que é baseada num determinado passado, na verdade, né? Então, quanto maior esse período, a gente vai ver, quanto maior o período, mais problemático é a sua ação também, tá? A gente vai ver um pouco disso. Não vou falar agora, né, como que a gente chega nisso aqui, mas o segurador ele tem como você definir a dinâmica dele, né? Ele é representado por essa função transferência aqui. Então, o que, que a gente vai pensar? Olha, quando a gente for fazer a análise, a gente vai fazer a planta, né, mais o segurador, que tem essa dinâmica. E ela tem que ser considerada para fazer a análise de desempenho e estabilidade, ok? Então, quando a gente for fazer isso, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma planta discreta equivalente que considera a dinâmica do segurador. Então, veja que eu coloquei aqui a G de S, que é a nossa planta, né? Vezes o segurador, beleza? Só que o 1 menos Z elevado a menos ST aqui, por definição, tá? Então, aqui, ó, lembra que eu falei, a definição tem uma definição, né? É o 1 menos Z elevado a menos 1 aqui, tá? Quando a gente tem o S período, é como se fosse o Z
a menos 1 aqui, tá? Então, essa aqui é a definição da transformada Z. Quando você compara a transformada de Laplace com a transformada Z, lá você pegar a definição, tem como você fazer a continha e chegar nisso. Eu não vou fazer esse detalhamento aqui para vocês, tá? Só que o que acontece? O S aqui sobrou, né? O S vai ter que passar dividindo aqui, ó, a planta dividido por S. A gente tem que fazer a transformada Z dela aqui, tá? Então, a gente tem esse fator, né, que vai ser adicionado por conta do segurador, tá? E também o S aqui dividindo, tá? Então, a gente precisa ter isso em mente na hora de a gente fazer lá os nossos cálculos. Ah, mas a gente vai ter que ficar fazendo isso aqui na mão, vai ter que fazer a conta e tudo mais? Não, né? Como a gente sabe, o MATLAB faz tudo isso. Então, aquela mesma função lá, o C2D, que faz para o Tustin, ele tem a função ZOH, né, que é o Zero Order Holder, né, que é o segurador de ordem zero, e ele vai fazer para a gente, né, essa consideração aqui. Ele vai fazer a discretização da planta, considerando o efeito do segurador. Beleza? Então, o que a gente tem que fazer? Quando a gente vai fazer um controle digital, vai ter que obter a planta, você vai ter que fazer a modelagem dessa planta de alguma maneira, né? Então, pode ser por identificação, né? Pode ser da maneira que você tiver em mãos lá, né? E você vai fazer o modelo, enfim, né? Você vai ter lá a sua planta. Então, você vai ter a sua função transferência no tempo contínuo, né? Em S, em Laplace. Você vai projetar o controlador no contínuo. Então, usando o lugar das raízes, resposta em frequência, né? Mas você vai encontrar uma FT de S, né? Uma função transferência lá que é de S, que é Laplace. A gente vai, então, fazer o equivalente do controle discreto utilizando o método Tustin. Vai obter a planta discreta equivalente considerando o efeito do segurador. E a gente vai analisar o sistema da malha fechada discreta, tá? Então, o sistema fechado discreto aí que a gente analisa, beleza? Então, eu vou passar para o MATLAB agora. Então, vamos ver aqui. Então, de modo bem simplista, eu fiz uma funçãozinha aqui, né, que é o que gera aquela do vídeo passado, né, que gera aquela função lá. Ó. Então, a gente tem, né, ó, o Z875 vezes Z menos o 0.7917 aqui. Né? Só que veja que tá, o Z está aqui, né? E lá na minha aula, o que eu fiz? Eu coloquei o Z a menos 1 aqui e Z a menos 1 aqui. Eu simplesmente dividi todo mundo por Z, né? Tá vendo? Ó? Se eu dividir por Z aqui, esse Z some, aqui fica Z a menos 1, esse Z vira 1, né? E aqui fica Z a menos 1. Porque é a maneira que eu gosto de ver melhor, tá? A, a transformada Z, né? Que é mais fácil para que eu faça aquelas... a equação de diferenças, tá? É só por conta disso. Mas aqui é interessante, né, quando o MATLAB a gente está trabalhando aqui em discreto, por quê? Porque a gente consegue calcular o zero e o polo aqui, né? O meu polo no plano discreto vai ser 0.666, né? 666 aqui com certeza vai infinito aqui. Então 6667, né, no caso de aproximar. Então o meu polo é esse, tá? Positivo. Uma coisa que vocês vão ver agora que também é interessante, tá? Que a estabilidade ela é diferente quando a gente está no plano Z aqui, tá? Então, o que a gente aprende lá em contínuo não é a mesma coisa aqui em discreto, beleza? Mas eu vou chegar lá ainda nesse vídeo, tá? Bem, então, como eu falei, né, eu dividi tudo aqui e chegou lá na minha equação da aula. Se vocês olharem lá, vocês vão ver que é isso daí que eu fiz. Bom, aqui eu tenho um projeto de controle. Então, eu tenho uma planta aqui qualquer, né? Peguei uma planta, fiz um RLOCUS dela aqui, aí botei alguns critérios. Não fui muito criterioso, né? Não fui muito rígido para atingir esses critérios aqui. Foi só para eu ter uma definição, tá? Para eu chegar em algum controle ali. Então, vou criar aqui a planta, vai plotar aqui o lugar das raízes dela. Está bem próximo à direita aqui, né? Coloco que o meu polo desejado, eu quero ir bem mais para a esquerda lá, tá?
quero ir lá para a esquerda. Então, meu polo da malha fechada é esse daqui. Quem fez controle comigo vai se lembrar desses cálculos aqui. Eu calculo qual que é o efeito do controlador, né? Defino qual é o meu zero máximo do compensador. Coloco aqui o zero no 1.5. Né? Calculo o ângulo do compensador. Simplesmente estou calculando o controle contínuo aqui, tá? Não vou entrar no mérito desse controle, tá? Mas vou colocar aqui para vocês verem, ó, KC2 é esse aqui, ó. Esse é o meu controle contínuo, tá? Enfim, defini ele, na verdade chamei de controlador porque eu tenho que colocar o ganho também na frente, tá? Então esse aqui é com o ganho, tá? Para eu atingir, né, esse não sei se eu tenho o plot de lugar das raízes aqui, não. Tenho só o step, né? Essa aqui é a resposta do meu controle contínuo aí, beleza? Cheguei próximo de 1 aqui, né? Já considerei suficiente, aqui 98, tá? Então, é isso daí. Daí, o que, que eu vou fazer, ó? Então, agora vai chegar a parte do controle discreto. Então, tenho a planta, fiz o projeto do controle contínuo, né? Fechei aqui, fiz a simulação do contínuo, deu beleza, mais ou menos o que eu queria, deu um sobressinal aqui de 27%, tá de boa, né? Tá bem próximo aqui do que eu esperava, né? O 4 tá quase sendo atingido aqui, o tempo de assentamento. Tá quase como eu queria, considerei que esse controle é suficiente para mim, ok? Então, as expectativas de controle contínuo foram atingidas, né? Os meus critérios aí acredito que estão adequados. Então, vou fazer um período de amostragem, olha, vou colocar menor aqui, só para a gente brincar, né? Então, vou colocar 0.1 segundo, né, no caso, 0.1 segundo, e vou pegar a minha malha aberta, a minha planta, ok, OpenL aqui, e vou acrescentar, né, a dinâmica do segurador, tá? Segurador de ordem zero, considerando esse período de amostragem, ok? E vou discretizar, então ele vai virar uma transformada Z, tá? Então vou rodar isso aqui só para a gente ver a transformada Z. Então OpenLD aí, OpenLD. Então, ó, virou uma transformada Z, beleza? Então agora eu estou considerando a transformada Z, né, equivalente da minha FT da planta mais o segurador, tá, de ordem zero. Daí eu vou colocar outros métodos aqui, ó. Tem o forward, tá, que é o que eu comentei lá do Euler. Tem o testing e tem o matched. Né? Esses daqui eu não passei porque eles não são muito utilizados, né, por conta das suas características. O matched ele é mais para discretizar filtros, né, mas a gente não vai usar isso. Tá? Eu só quero mostrar para vocês como o testing realmente é melhor. Beleza? É só por isso que eles estão aqui. Então, o que, que eu fiz? Peguei, né, para cada um aqui, ó. Peguei o controlador do forward que ele fez, tá? Vamos rodar isso aqui para vocês verem, né, como eles são diferentes. Então, ó, esse aqui é o matched, né? Esse aqui é o testing e esse aqui é o forward. Então, o forward aqui e o match, eles são quase iguais, né? Ó, são bem parecidos. A constante aqui de baixo é igual, os de cima são bem parecidos, né? Aqui a gente tem uma boa diferença no touching, né? Então o touching ele é diferente, né? Tá vendo que ele tem características diferentes aí, mas é bem simplesinho, né? Olha lá, ó. Z menos 1, né? Z, Z menos uma constante e outro Z menos outra constante aqui, né? Bem simples, é um controle simples, é apenas um compensador aí com um zero e um polo, beleza? Daí, que vai acontecer? Eu vou pegar cada controlador e multiplicar pela planta já discretizada, utilizando o segurador de ordem zero, né? E vou fazer a malha fechada. Então, multipliquei, né, um pelo outro e fecho a malha. Isso para todos, né? O testing, né? Aí fecha a malha, o match fecha a malha, beleza? E é isso. E aí eu vou plotar o step de cada um, né, da malha fechada, e comparar com esse step aqui do contínuo, ok? E ver o que acontece.
Além disso, vamos fazer isso primeiro, né? Vamos fazer uma coisa de cada vez. Então, eu vou rodar esse aqui para vocês verem os steps e as comparações. Então, a gente vai ver, olha lá, ó, o que aconteceu. Se a gente tentar colocar um do lado do outro aqui. Vai dar, né? Mas a gente vai brincando aqui. Olha lá, ó. Eles não são muito diferentes entre si, né? Ó. O touching talvez tenha um pico menorzinho aqui. Esse aqui é o matched, né? Então eles, ó, todos eles funcionaram, né? Beleza. Tudo bem. A gente vê o efeito da discretização, né? Olha lá o azulzinho está discretizando. Então, ó, o azul aqui, ele não é o discretizado do vermelho, tá? O que está acontecendo aqui? Eu estou pegando um processo, uma planta, né? Eu estou fazendo o controle usando o computador, né? Então, por isso que ele vê dessa maneira aqui, tá? Então, ele só está mostrando como que ele está vendo a planta, né? A discretização ali, beleza? Porque é como se eu estivesse fazendo tudo discretizado. Então, eu estou mostrando o efeito que seria, né? Ter uma planta discreta também, né? Então, está vendo como tudo se fosse discreto. Porque eu não consigo misturar, né, contínuo e discreto no mesmo sistema aqui, né? Não funciona, tá? Teria que implementar isso na mão. Então, aí o que acontece, né? Então, não é a mesma coisa, tá? Ó, são diferentes. Mas eu vejo, né, que a cada período aqui que eu coloquei, que é de 0,1, né? É o que eu consigo ver, porque é o período que ele, vamos dizer assim, funcionou, né? Então, agora, ó, vou aumentar, né, o período e rodar tudo de novo. Então tudo vai mudar, né? Vai mudar o controlador, né? Vai mudar a planta equivalente, tá? Porque tudo depende do período, ok? Então vou fazer os steps aqui de novo para a gente ver. Ah, ele ficou por cima. Ah lá, mas é até legal a gente ver assim. Ah lá, ó, deu uma boa piorada, né? Veja que o forward ele chega numa amplitude de 1,67. O touch não passa de 1,5. Né? Então, veja que começou a piorar bastante. O match também, ó, chega a 1,7, né? Então, a gente vê que o touching ele consegue, né, ter um resultado um pouco mais parecido com o que seria para o contínuo, beleza? Então, vamos colocar aqui fazer o PZMap, né? Quem lembra o PZMap? Fazer da malha fechada, né? O PZMap ele vai mostrar quais são as posições dos polos e dos zeros. Isso vocês vão ver uma coisa diferente do que a gente via lá. Olha o desenho desse PZMap aí, né? Eu tenho esse círculo que está aparecendo aqui, ó, um círculo unitário, né? Ó, ele tem um raio igual a 1. Por quê? Porque aqui no plano Z, né, eu preciso que os meus polos estejam dentro desse círculo unitário. Então, ele só vai ser estável se os polos estejam dentro do círculo unitário. É diferente lá do plano S, que os polos precisam estar no semiplano esquerdo. Então, veja que tem essa diferença aqui. Por isso que eu falei, lá quando a gente fez a transformada, né? Ah, o polo deu positivo, deu 0,6667, né? Isso tem problema? Não tem problema. Por quê? Porque a gente está colocando dentro do círculo unitário, né? 0,6667, né? Então está dentro do círculo unitário. Então ele é estável, beleza? Eu não vou falar de desempenho aqui, tá? Porque é outra coisa, é completamente diferente do que a gente poderia ver. Mas, por exemplo, o desempenho vocês conseguem fazer olhando, né, as simulações aqui, né? Então, as próprias, você faz o step e observa, né, o desempenho dele. Então, veja que aqui, né, olha lá, ó, quando a gente está no matched, a gente está um pouco mais para baixo aqui, né, os polos deles aqui. Perdão, matched não, né, no touching, que é o que é mais estável. Esse aqui, ó, ele está um pouco mais para frente, ó, 0,597, tá, 0,628 mais 0,4, né.
A gente vai ver melhor isso na hora que eu colocar o outro período ali. Eu vou colocar outro período e a gente vê melhor. Quer ver? Vou colocar o 0,5, que eu quero mostrar para vocês o que acontece. Vou dar tudo de novo para fechar as figuras. Então, com o 0,5, vocês vão ver que vai ter uma grande diferença, né? A gente está com, ó, esse aqui é o forward, né? Então, veja que o vermelho, que é o contínuo, ele já estabiliza lá atrás, né? E o forward demora para estabilizar, né? Por conta do período, ó. Também o match, pior ainda, né? E o Tusting, belezinha, que ele quase faz junto, né, com o contínuo. Ele tem um sobressinal maior porque ele fica atuando provavelmente por muito tempo, né, uma coisa que ele não deveria atuar, mas ele consegue fazer até bem tranquilo, né? E aí a hora que a gente olha aqui os polos e zeros, tá? A hora que a gente olha os polos e zeros, o que acontece, ó? Aqui, ó, tá quase saindo, né, os polos estão quase saindo do círculo unitário lá no forward. O match também, ó, tá quase saindo. E a hora que ele olha para o Tusting tá bem para dentro ainda, né, bem estável. Então, essa oscilação aqui que a gente vê nos dois métodos aqui acontece porque eles estão quase instáveis, né? Estão quase instáveis. Está bem na linha aqui, está quase chegando na instabilidade, beleza? Já o Tusting não, né? O Tusting está bem para dentro do círculo unitário, aqui os três polos, ó. Então a gente tem uma estabilidade ainda bem interessante. Vamos aumentar aqui, vou colocar 0,7, né? Provavelmente vai dar instável agora, né? Mas também, olha, esses períodos, né, ó, 0,7 segundos, a gente consegue 60 Hz, 50 Hz, né, muitas comunicações aí conseguem atingir até mais do que isso, né, então não seria um problema, né, esses períodos aqui, né, mas veja que a dinâmica que eu estou pedindo também, ela é bem lenta, né, eu quero que ela se comporte aqui depois de 4 segundos, é um sistema lento, né, então a gente também tem isso aqui, ó. Então, olha lá, deu instável, né? Explodiu. Vamos ver o Tusting. Tá bem ok, né? Então, o Tusting, ele tem olha lá, tá aqui dentro, né? Do círculo unitário. A gente tá para fora aqui do círculo unitário. Então, deu instável. E o outro também, olha lá. O círculo unitário tá para fora. Beleza? Gente, é uma visão bem geral, né? Daria para ir a fundo, daria para a gente pegar, fazer um código aí, implementar a equação de diferenças, né? Mas infelizmente não é a disciplina. Só que eu queria dar essa visão para vocês, né? Dar a visão de que existe um efeito do segurador quando tem essa conversão, né, do digital para o analógico, que tem esse problema do período, né? Então o período a gente viu aqui, a gente está aumentando, ele acaba sendo problemático. O Tusting ele foi muito importante lá atrás porque a gente não tinha essa atualização tão rápida, né? Hoje em dia a gente tem, né, um sistema computacional poderoso, né? A gente consegue atingir períodos aí bem abaixo, né? Então, por exemplo, se a gente colocar 0,02 aqui, que é 50 Hz, provavelmente qualquer um dos métodos ali vai ser tranquilo, né, dependendo aí da sua dinâmica, claro, né? Então, se você tem um sistema que precisa ser rápido também, né, aí provavelmente você precisa utilizar um método mais adequado. Mas aqui, ó, 0,2 é quase como se fosse, né, um sistema contínuo, beleza? Porque é muito curto, né? Ele tem a discretização, mas é um período muito curto, né? Você tem uma resposta muito adequada, ok? Então, com os sistemas computacionais mais poderosos, com mais velocidade aí, né, de amostragem, período e tudo mais, de processamento, isso melhorou bastante, né? Mas ainda assim, dependendo da dinâmica que você precisar, é interessante sempre, né, usar o Tusting aí, beleza? Gente, eu sei que é bastante coisa, né? Precisa lembrar aí de bastante coisa, precisa lembrar de controle,
de séries, né, entender a convergência, a programação, mas, né, é uma disciplina aí que a gente o que eu quero mostrar para vocês, né, é justamente isso, né, toda essa integração aí, fechar o ciclo aí para vocês, né, de instrumentação, controle, né, teria ainda muitas coisas para a gente fazer, né, seria legal que a gente implementasse isso num Arduino, né, mas é o que dá para a gente fazer agora, beleza? E eu espero que vocês tenham entendido, né? Porque isso aqui vai ser provavelmente mais importante aí para vocês entenderem como implementa um controle, né? Dentro de uma plaquinha de um computador aí, beleza? Então até mais, pessoal. Até a aula que vem. Abração.